Fala galera braba da astronomia! No vídeo de hoje a gente vai estudar sobre mecânica dos sistemas binários. Nesse vídeo a gente vai mais focar em algumas questões das seletivas online de astronomia, beleza? Durante todos os nossos estudos até agora, na verdade a gente sempre esteve tratando de sistemas binários na maioria das vezes, né? Quando a gente estudou sobre centro de massa, sobre terceira lei de Kepler, porque, por exemplo, a gente tem o sistema solar. O Sol sofre influência gravitacional de todos os corpos do sistema solar. Mas quando a gente vai estudar, por exemplo, a terceira lei de Kepler, a gente vai considerar como um sistema isolado apenas o Sol e algum planeta, por exemplo, a Terra. Mesmo que ambos, tanto o Sol como a Terra, sofram influência gravitacional de todos os outros corpos do sistema solar. A gente geralmente sempre faz essa limitação, a gente considera um sistema isolado para poder estudar a terceira lei de Kepler, estudar sobre centro de massa, essas coisas, né? Só que existem questões em que a gente não vai estar tratando de uma estrela muito massiva e de um planeta com massa desprezível comparado à estrela. Tem algumas questões que tratam de duas estrelas, então elas têm massas que são consideráveis, você não pode desconsiderar uma delas, sabe? Para fazer aquelas aproximações da terceira lei de Kepler. Então a gente vai ter que fazer a soma das duas massas das estrelas e a gente vai ver melhor nas questões. Eu trouxe aqui essa imagem que é do livro do Kartunen, só para ilustrar um pouco esse conceito de estrelas binárias. Aqui a gente tem um sistema binário de estrelas, ó, em que a gente tem, por exemplo, essa estrela aqui nessa órbita maior e essa estrela aqui. Uma coisa interessante dos sistemas binários de estrelas é que elas sempre ficam opostas uma à outra, ó, com relação ao centro de massa do sistema, que está marcado bem aqui. Isso é uma coisa que a gente já vê até nas questões da UBA. E tem algumas coisas um pouco mais avançadas que a gente vai ver às vezes sobre órbitas relativas, por exemplo. Se a gente adotar que a estrela de massa maior ela é fixa nesse sistema, a gente pode considerar que a estrela de massa menor tem uma órbita relativa. E o semi-eixo maior dessa órbita relativa vai ser a soma do semi-eixo maior da estrela 1 mais o semi-eixo maior da estrela 2. Suponha duas estrelas constituindo um sistema duplo e uma delas fazendo uma órbita elíptica com semi-eixo maior de 4 unidades astronômicas. Sabemos que essa estrela gasta 2,5 anos para completar sua órbita. Veja a ilustração abaixo. Então a soma das massas das duas estrelas é. Aqui, como você deve imaginar, a gente vai usar a terceira lei de Kepler, que é o seguinte: o período ao quadrado sobre o semi-eixo maior elevado ao cubo é igual a 4π ao quadrado sobre g, que multiplica a soma das duas massas. Nesse caso, é justamente o que a gente quer, a massa das duas estrelas. Eu tenho aqui o período e tenho também a distância, né? Eu tenho um semi-eixo maior em unidades astronômicas. Só que a gente não vai só colocar esses dados aqui e usar os valores de 4π ao quadrado e colocar o valor da constante gravitacional. A gente vai fazer uma simplificação. Se eu passar esse m multiplicando, ó, eu vou ter que t ao quadrado sobre a elevado ao cubo vezes m é igual a 4π ao quadrado sobre g. Por que eu fiz isso? Percebe que esse lado direito dessa equação é uma constante, é 4π ao quadrado, são só números, não muda, e a constante gravitacional. Então eu posso comparar essa relação aqui com outros sistemas, por exemplo, o sistema da Terra e do Sol. E eu sei que o período da Terra é 1 ano, o semi-eixo maior da Terra é uma unidade astronômica e a massa do Sol é uma massa solar. Então, tudo isso daqui a gente pode dizer que é igual a 1 se a gente colocar esses valores nessas unidades. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer que t ao quadrado vai ser 2,5 ao quadrado sobre 4 elevado ao cubo vezes a massa é o que a gente quer saber, né? Isso daqui é igual a 1. Então, a massa em massas solares vai ser igual
a 4 elevado ao cubo sobre 2,5 elevado ao quadrado. Isso aqui é igual a 10,24 massas solares. Ou seja, o item correto dessa questão é o item A. Segunda questão. Considere uma binária visual cuja órbita aparente é circular e de inclinação zero, com um período P de 12,5 anos, uma separação angular máxima de 1 segundo de arco e uma paralaxe trigonométrica de 0,1 segundo de arco. Sabendo que, com relação ao centro de massa do sistema, a estrela secundária está a uma distância 4 vezes maior do que a estrela primária, indique a opção que traz a massa aproximada de cada estrela em termos de massas solares. Então a gente sabe que a estrela secundária, ou seja, R2, é igual a 4R1. Bom, vamos lá. Deixa eu tentar desenhar mais ou menos aqui esse problema. A gente tem uma binária visual, igual aquela da imagem que eu mostrei. Então está aqui a órbita das duas estrelas, está aqui o centro de massa. Elas têm uma separação angular máxima de A, que é 1 segundo de arco. A questão não deu para a gente o semi-eixo maior em unidades astronômicas, a gente tem que descobrir. A gente tem que descobrir fazendo aquela relação trigonométrica que é a mesma que a gente faz quando a gente vai estudar sobre paralaxe. Então tá aqui o desenho. Aqui é o semi-eixo maior de 1 segundo de arco, só que a gente quer descobrir esse valor aqui, ó. A gente quer descobrir tudo isso aqui, que é o A real, que a gente vai usar na questão. E para descobrir é bem simples. A gente tem um ângulo e a gente vai ter também a distância até o sistema, né? Primeiro vamos descobrir a distância. A gente sabe que uma distância em parsecs, usando a paralaxe, é igual a 1 sobre o ângulo de paralaxe, ou seja, 0,1. Então a distância até esse sistema em parsecs é igual a 10 parsecs. Beleza. O que você poderia fazer aqui? Você poderia dividir esse ângulo por 2, tipo A sobre 2, fazer aqui uma relação trigonométrica, usar a tangente desse ângulo, dizer que é igual a essa distância aqui. A tangente desse ângulo é igual a essa distância sobre a distância até o sistema, né? Só que perceba uma coisa, para você não perder tempo com esse tipo de questão. Perceba que essa é exatamente a mesma situação que a gente tem quando a gente está tratando de paralaxe. O que a gente tem inicialmente lá quando a gente estava estudando sobre paralaxe? A gente tem uma distância que a gente quer em unidades astronômicas, que é essa distância aqui, ó. Imagina que aqui, no nosso caso, se fosse paralaxe, aqui seria o Sol e aqui seria a Terra. Essa distância aqui, ó, que seria do Sol até uma estrela. Essa distância a gente tem em parsecs. E esse ângulo aqui, ó, a gente tem em segundos de arco. Então, essa relação aqui de paralaxes, ó, ela já nos dá o que a gente quer. A gente quer descobrir esse tamanho total aqui, né? Então, vamos lá, ó. A distância em parsecs vai ser igual, isso daqui eu vou chamar de R, vai ser igual ao R em unidades astronômicas sobre o ângulo de paralaxe, que no caso aqui é o ângulo que ele deu como sendo a separação angular, que é o A em segundos de arco. Então, ao invés de refazer todas aquelas conversões que a gente faz quando está estudando sobre paralaxe, a gente reaproveita essa relação aqui, que já está com todas as conversões feitas, e só descobre o R, que é o que a gente quer. Então, R vai ser igual à distância que a gente descobriu, que é 10 vezes 1 segundo de arco, ou seja, o R é igual a 10 unidades astronômicas. Com isso, a gente tem o semi-eixo maior do sistema.
E aí a gente pode usar a terceira lei de Kepler para encontrar a soma das massas. Eu tenho que T ao quadrado sobre R elevado ao cubo, e aí a gente vai usar aquela mesma relação, ó. Isso aqui é igual a 1 sobre M. Então M é igual a R ao cubo sobre T elevado ao quadrado. Eu tenho aqui o período, que na verdade eu escrevi como T, né? Mas é a mesma coisa. Então a gente vai ter 10 elevado ao cubo, lembrando que está em unidades astronômicas, então eu posso colocar só o 10. E aqui, como está em anos, também vou colocar só o 12,5 elevado ao quadrado. E aí eu vou obter essa massa em massas solares. Essa massa é a soma das massas das duas estrelas. Então, M1 mais M2 vai ser igual ao resultado dessa fração aqui, que é 6,4 massas solares. Agora eu tenho a soma das duas massas. O que a gente vai fazer agora é usar aquela relação que a gente viu para centro de massa para descobrir a razão entre as duas massas. Eu tenho que M1R1 é igual a M2R2. É aquela relação de centro de massa que a gente já viu. Eu sei que o R2 é igual a 4 vezes R1. Então, substituindo isso aqui, ó, M1R1 é igual a M2, que multiplica 4 vezes o R1. E aí eu posso fazer uma divisão aqui de M2 e M1. Então, M1 sobre M2 é igual a 4, ou seja, M1 é igual a 4M2. Então, fica 4M2 mais M2 é igual a 6,4. 4M2 mais M2 é 5M2. Então, M2 vai ser igual a 6,4, que divide 5. E isso é igual a 1,28 massa solar. Agora, basta a gente pegar 6,4, que é a soma das duas massas, e subtrair 1,28. Com isso, a gente tem que M1 é igual a 5,12 massas solares. Então, o item correto dessa questão é o item A, 1,28 e 5,12. E para finalizar essa questão aqui, ó, uma determinada estrela possui um planeta orbitando ao seu redor. Esse sistema estelar tem as seguintes características, do ponto de vista de um observador na Terra. O período orbital do exoplaneta é 10 anos, a separação angular máxima entre o exoplaneta e a estrela é 5 milissegundos de arco e a separação mínima é 3 milissegundos de arco. A magnitude aparente é 13,1 e a magnitude absoluta é 1,5. Calcule a massa m desta estrela em massas solares. Considere a massa do exoplaneta desprezível e que sua órbita é egged-on, ou seja, é vista de perfil. A inclinação dela é de 90 graus, então a gente não precisa se preocupar com a inclinação. Vamos lá, bastante coisa aqui, né? Ó. A gente quer saber a massa da estrela e a gente tem um período. Então, o que a gente precisa descobrir é o semi-eixo maior da órbita desse exoplaneta, né? Para a gente descobrir o valor desse semi-eixo maior, a gente primeiro tem que descobrir a distância até esse exoplaneta. E para isso, a gente vai usar uma fórmula que a gente viu lá nas aulas de medidas, quando a gente estudou sobre magnitudes, que é essa fórmula aqui, ó. A magnitude aparente de uma estrela menos a sua magnitude absoluta é igual a 5 vezes o log da distância dela até nós, em parsecs, menos 5. Então, 13,1 menos 1,5 mais 5, passando esse 5 aqui somando para o outro lado, vai ser igual a 5 log de D. Aí, para você descobrir o D, basta fazer 10 elevado a
13,1 menos 1,5 sobre 5. Aí tem um mais 5 aqui. Isso aqui é igual ao D, a distância em parsecs. Isso aqui dá 2089,29 parsecs. Pronto, a gente tem a distância até esse sistema em parsecs. Agora a gente vai usar aquela relação que a gente já viu na questão anterior, que eu associei com a paralaxe. A gente tem uma medida em parsecs, uma medida em segundos de arco e a gente quer uma medida em unidades astronômicas, né? O nosso problema está mais ou menos assim, ó. Tem aqui a estrela, aí está aqui a separação angular máxima do planeta e está aqui a distância, ó. Tá aqui o θ max. Então essa distância aqui, ó, é na verdade o RA, ou seja, o semi-eixo maior da órbita desse exoplaneta. E a mesma coisa vai acontecer para o outro lado aqui, ó. Só que a gente vai descobrir na verdade o RP da distância desse planeta até essa estrela. E aí, para a gente descobrir, ó, basta fazer que o RA em unidades astronômicas, em UA, é igual ao ângulo θ max em segundos de arco, tem que ser em segundos de arco, vezes a distância em parsecs, tá? Então, RA vai ser igual a 5, só que esse 5 está em milissegundos de arco. Então, é 5 vezes 10 a menos 3 segundos de arco, vezes a distância que a gente achou, que é cerca de 2089,29 parsecs. Com isso a gente tem que o RA vai ser igual a 10,44 unidades astronômicas. E agora a gente vai fazer a mesma coisa para o RP. O RP vai ser igual a 3 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 2089. Com isso a gente tem que o RP é aproximadamente 6,27 unidades astronômicas. E agora, lembrando das nossas aulas de mecânica, a gente sabe que o RP mais o RA dividido por 2 é igual à última coisa que a gente quer, né? Na verdade, a penúltima, que é o semi-eixo maior da órbita desse planeta, desse exoplaneta. Com isso, a gente tem que o semi-eixo maior é igual a 8,35 unidades astronômicas. Agora a gente tem tudo que a gente precisa para descobrir a massa dessa estrela. A massa do exoplaneta vai ser desprezível com relação à massa da estrela. Então a gente tem que a massa, fazendo a relação que a gente também já viu nas aulas passadas, vai ser igual ao A elevado ao cubo dividido pelo T elevado ao quadrado. Isso aqui em unidades astronômicas, né? Então fica 8,35 elevado ao cubo e o período é 10 anos, então é 10 elevado ao quadrado. A gente vai obter a massa em massas solares. Com isso a gente tem que a massa é aproximadamente 5,83, foi o que deu as minhas contas aqui. Pode ser que tenha algumas variações entre as casas decimais, porque afinal aqui tem muitas aproximações, que tem muitos números quebrados no meio dessas contas, tá? Mas os números aqui estão bem distantes na questão, né? Justamente por conta disso. Então o item correto dessa questão é o item A de novo. Olha só, eu devia ter embaralhado essas opções, né? Mas é isso, espero que você tenha gostado dessa aula, que você possa resolver mais questões sobre esse assunto. Bons estudos, um grande abraço e eu te vejo na próxima.